Hoje no Cidadania, a Terra Fala. Essa entrevista é sobre a cultura dos povos originários brasileiros. Oboré, quando a Terra Fala, é o nome do livro que dá voz aos pensamentos de 7 lideranças indígenas dos diferentes biomas brasileiros. E fica comigo porque a conversa vai ser boa. Eu recebo agora a organizadora do livro, Marta de Lima, e o cineasta indígena Hugo Funiô. Marta de Lima é pedagoga, pós-graduada em metodologias do ensino superior e radialista. E Hugo Funiô é cineasta, mestre em linguística, escritor, ativista e professor. Marta e Hugo, muito bem-vindos à Cidadania. Obrigado pela presença de vocês. Obrigada a você. Obrigado, Marcelo. O prazer é meu. Marta, eu vou começar com você. Oboré. Por que esse nome? O que significa oboré? Então, oboré é um instrumento de sopro tocado pelos tupinambás antigos e que foi escolhido pelo nosso editor, Cacaverá, para nominar esse encontro, que foi o 3º Congresso Mundial de Transdisciplinaridade, onde essas etnias falavam para o mundo inteiro dentro desse congresso, e o Cacá entendeu que esse seria um momento de também gritar por mudanças climáticas, também falar de tudo que estava acontecendo no momento em que o congresso estava acontecendo. Esse instrumento de sopro é tocado nas aldeias, nesse povo antigo, para reunir e dar ciência das novas atuações que queriam acontecer, mudanças ou mudança de direcionamento. Então, ele tocava o oboré e reunia todo mundo para trazer as novidades. Então, o Cacá entendeu que o Congresso Mundial de Transdisciplinaridade seria tocar o oboré. E essas vozes estavam lá representando. E como é que surgiu a ideia de fazer esse livro? Você já pensava em escrever um livro sobre isso, ou organizar um livro sobre isso? Como é que isso aconteceu? Não pensava em escrever um livro, nenhum livro sobre nada, né? Eu sou pedagoga, radialista na Rádio Campeche, e eu estava estudando outras coisas. E aí, numa entrevista que eu fiz na Rádio Campeche, eu conheci o tema transdisciplinaridade através do professor Daniel. E a partir dessa pesquisa dentro da transdisciplinaridade, eu fui convidada para participar da 2ª semana do Congresso e falar sobre pedagogia do cuidado, que era o que a gente estava estudando na época. E a partir desse convite, e pelo fato de eu ser amazonense também, a própria equipe, os comitês de organização do Congresso, pediram para mim para fazer a orientação dos coordenadores para a 5ª semana desse mesmo congresso e chamar os povos originários do Brasil para estar no congresso. Esse congresso era para ser presencial, ele era no México, né, em 2019, e em 2020 entrou a pandemia e ele foi cancelado. Ele mudou de data e depois ele foi cancelado. Com esse cancelamento, ele passou a ser virtual. E no congresso presencial, existem os anais. Quando ele passou a ser congresso virtual, eu pensei em pegar as falas e transformar numa revista. E essa ideia de transformar numa revista era para que ficassem gravadas aquelas falas e aqueles eventos e as fotos que a gente tinha feito no site Originários do Brasil, e presentear os palestrantes com perpetuar aquela fala, registro, né? Com esse registro. E aí, quando eu fui consultar o Cacaverá, ele falou assim, olha, uma revista tem tempo de vida, por que você não faz um livro? Aí eu falei, eu não sei fazer um livro. Ele falou, eu te ajudo. Então, vamos conversar e aí eu te ajudo, me proponho a trabalhar com esse livro. O tema é muito interessante, a editora Arapoti, que é a editora que ele é o proprietário, e ele falou, vou conversar com a minha colega, parceira, Raquel Kleinubin, e aí a gente vai ver se o seu projeto é bom. E passada uma semana eles disseram, olha, a gente vai fazer com você e aí a gente vai te dar essa orientação, mas o livro é você que vai tocar. E assim o oboré é você que toca. E assim surgiu, né, organicamente, o oboré pela Terra Fala. Hugo, agora eu quero falar com você, eu vou citar aqui um trecho da sua fala. Você diz o seguinte, o diálogo entre o conhecimento ocidental e o conhecimento nativo me ajudou a desenvolver um olhar para o cinema. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso, se é parte, né, é parte da fala
do texto que está do Hugo Funiô no livro, que é uma das lideranças, a gente vai falar das outras, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, já que a sua atuação no cinema, né, tem ganhado tanto destaque. Desde já eu agradeço, né, o convite, né, participar dessa entrevista. E, na realidade, né, sobre os conhecimentos, a gente sabe que o conhecimento cinematográfico ele não é a realidade, né, entre os povos originários do Brasil. E ele se iniciou a partir dessas investidas, justamente com o Mansa Carelli, né, que é o marco do cinema indígena, antropólogo, e iniciou essa investida dentro dos territórios indígenas. Aí, como a gente percebe essa realidade, né? Não fazia até então parte dos povos originários, que é o cinema, né? Essa linguagem do cinema. Então, muitos povos já têm uma história, né? O tempo dos povos indígenas não é linear, os povos indígenas vivem em ciclos. Então isso ajudou bastante, porque você entender essa linguagem que não veio, claro, da sua comunidade indígena, e você saber que você tem uma história, e isso, dentro dessa perspectiva de aprendizagem de outras tecnologias, de outra cultura, né, ajudou nesse sentido, para que nós, povos originários, registrassem de acordo com o nosso olhar, né, nosso olhar indígena, e que isso ficasse materializado nessas novas tecnologias. Então, dentro dessa visão, muitos povos indígenas estão abrindo suas aldeias para receber essas novas tecnologias que o cinema indígena. Muitos coletivos de cinema indígena estão se formando. E isso está salvaguardando as culturas e a língua, né? Muito dentro desse contexto linguístico dos povos originários, muitas línguas indígenas foram, de acordo com o processo histórico da colonização, extintos. E hoje muitas línguas encontram-se em eminente risco de extinção. Segundo a Unesco, também a nossa, né, que é IAT, ela se encontra em eminente risco de extinção. Então, essas novas tecnologias, né, relacionadas com o cinema indígena têm cada vez mais reforçado essa permanência. A gente está buscando esse diálogo dentro dessa realidade para que nosso cinema ele surja, né, de dentro para fora da nossa comunidade. Então, nossa perspectiva como cineasta indígena, como membro de uma comunidade, é que nosso cinema ele possa contextualizar essa realidade de aprendizagem dentro da sua própria realidade nativa, como também para outras pessoas que não entendem sobre a realidade dos povos originários, para que isso desmistifique, né? Porque ainda hoje a gente vê uma sociedade baseada em preceitos que foram impregnados desde a colonização. Ou seja, você entende um índio hoje, um índio genérico, que só vive na mata, nu, com arco e flecha, mas os povos indígenas, e relacionado com a cultura, né, a cultura não é estática, a nossa cultura não é estática, a gente não vive mais como nossos ancestrais. Então, dentro desse contexto do cinema indígena, a gente busca efetivar essa contranarrativa e a colonização, né, esses ideais coloniais, a gente desmistifica. Então, o cinema indígena ele vem para quebrar toda essa realidade, todo esse diálogo, né, para que nós, povos indígenas, conquistemos nosso espaço de direito. Hugo, a gente tem o nome Oboré, a Marta acabou de explicar aqui para a gente. O Oboré é um instrumento de sopro, né, que é usado para convocar as aldeias, convocar as pessoas, para dar notícias, para falar sobre mudanças. A gente poderia dizer que o seu cinema, que você mostra
nos seus filmes, a cultura do seu povo de uma forma bastante original e mostra a cultura do seu povo contemporâneo, né? Como é que vocês estão hoje, onde vivem, né? Eu vou até pedir para você, eu poderia falar aqui, mas eu vou pedir que você fale onde é que fica, né, a aldeia. Eu falei aqui dos diferentes biomas, vocês estão na Caatinga. O seu cinema seria o Oboré do povo Funiô? Com certeza, eu acredito que todas as produções cinematográficas dos povos originários dá voz a todos os povos indígenas, né? Esse cinema, ele dá, e nossa voz, por muito tempo, elas foram caladas nesse sistema dominante. E nosso cinema, ele mostra essa contemporaneidade como o nosso povo em específico, né, o povo Funiô. E eu acredito também que outros cineastas indígenas mostram também essa contemporaneidade. E essa contemporaneidade, é claro que outra cultura, às vezes, cria um choque. Existe um choque cultural. Quando vê um índio com um celular ou portar alguma coisa que não seja da sua cultura, existe logo aquele preconceito, porque o índio não pode usar um vestimento, um equipamento, existe tudo isso, mas isso foi a pedagogia justamente, né, do sistema colonial, a pedagogia. Então, você percebe que até hoje nos livros didáticos isso não é visibilizado nesse sentido, difundido essa riqueza, essa diversidade de culturas, essa diversidade de línguas. Então, o cinema indígena está furando essas barreiras. Então, a sociedade hoje passa a conhecer vários povos, várias línguas, a partir da ótica dos povos originários. E do audiovisual como cinema indígena. Isso, e tendo o audiovisual como recurso, né? E você falou em pedagogia, né, que é bem a área da Marta de Lima, e é uma das coisas que é colocada também no livro, né, Marta? Você fala justamente sobre isso que o Hugo acabou de conversar com a gente. As pessoas, às vezes, associam muito essa ideia de que os povos originários, os povos indígenas, estão no norte do Brasil. E, na verdade, em todos os biomas brasileiros, a gente encontra aldeias com diferentes culturas, com diferentes costumes, e isso também é retratado no livro. Eu queria pedir para você, Marta, para você falar sobre essas 7 lideranças, fazer uma apresentação rápida de cada uma delas e de onde vem cada uma. É isso aí. Então, agradeço ao Hugo, né, pela presença, e também ele foi um dos pioneiros a começar a interlocução e a cocriação dessa lista, né? O Hugo foi indicado por amigos nossos do CETRANS, a Vera Laporta, falou, olha, temos o Hugo, mas a gente precisa de outras lideranças que você deva conhecer. E aí chamamos também Josileia Caigangue, Cacá Verá, Valdéres Priprá, Célia Chacriabá, Dayara Tucano e Querexu e Chapiri. Então, cada um e cada uma foi escolhido tanto pela localização do bioma, quanto pela expressividade que apresentava no momento, né? Cacá Verá é o editor, autor, expressão brasileira, é da velha guarda da formação indígena, das lideranças indígenas, junto com Ailton Krenak, junto com Álvaro Tucano, Marcos Terena, e trabalhou muito, né, nessa formação política e de pertencimento das lideranças indígenas. Ele foi convidado para pertencer a essa lista por essa expressão mundial que ele tem. A Josileia Caigangue, eu conheci dentro de um acampamento Caigangue lá em Florianópolis, uma retomada, né, de um espaço, e durante esse tempo a gente estava trabalhando com artesanato, né, tentando fomentar o artesanato para que aquele acampamento tivesse autonomia. Josileia é uma expressão, né, antropóloga, uma expressão do povo Caigangue no sul do Brasil, e representa o Pampa, né? Uhum. E também parte da Mata Atlântica, porque
toda essa área é expressiva para os povos originários. E Josileia também representa os pontos de cultura do sul do Brasil. Ela traz no texto dela toda a necessidade das mulheres serem fortalecidas e representadas, tanto na cultura quanto na educação indígena. Ela fala das escolas indígenas, ela fala da necessidade de fortalecer as mulheres e hoje uma das maiores expressões na fundação da Amiga, né? A articulação das mulheres guerreiras da ancestralidade. Depois a gente já tinha um contato com o Querechu, né? Que era a nossa cacique do povo Guarani lá de Florianópolis, de Santa Catarina, do Morro dos Cavalos. E Querechu foi, na conversa com ela foi indicando outras pessoas, como Ana Patê, como Sônia Guajajara. Então, todas as pessoas que foram sugeridas e indicadas foram contactadas e não puderam, porque estavam numa dinâmica muito grande internacional. Valderes Chacriabá, Valderes Priprá, né? Valderes Cocta Priprá, a gente conheceu também pela expressão dela dentro da universidade. Ela foi premiada, né, com o trabalho dela de historiadora. E também porque ela representa o povo Laclanochoclen, que é o povo que deu origem ao marco temporal, né? O litígio do marco temporal. A Célia Chacriabá, a expressão do Cerrado, né? E também uma grande liderança do povo Chacriabá e que estava disponível no momento. E elas estavam numa mesa de configuração da aldeara política. Então, quando eu pedi para Josileia Caigangue e Querechu indicar alguém, elas indicaram o nome da Célia. E Dayara Tucano foi indicada pelo Hugo, né? O Hugo falou, eu precisava de alguém com expressão artística, porque a gente escolheu lideranças, a parte política e também expressões que teriam sido expressivas de algum povo, né? E também porque ela representa o povo amazônico, né? O povo amazônico, o mioma amazônico. Dayara é uma artista agora, sempre desde criança desenha e traz, e agora super conhecida, e traz também essa ideia da espiritualidade e a arte. Ela trabalha com educação, ela é uma mestre em direitos humanos e vem trazendo a força do povo Iepamaçã, né, que é o povo do Tucano, e a força também dessa arte poderosa que vem para também quebrar essas barreiras que o Hugo fala, né? Que o povo indígena tem uma arte, que essa arte é restrita às aldeias. Essa arte é uma arte que é politizada, que é expressiva e que conta também a história do povo na arte, né? A arte tem uma linguagem universal, né? E aqui vale ressaltar, você comentou sobre a arte da Dayara Tucano. A Dayara Tucano, ela foi indicada para um dos maiores prêmios da arte contemporânea brasileira, o Prêmio Pipa. É uma artista premiada, está com exposições em várias galerias do Brasil. E o Hugo Funiô também é premiado dentro da área do cinema. E é isso, né? A arte indígena servindo também de oboré e de instrumentos de divulgação da cultura dos povos indígenas. Agora, você citou o marco temporal e isso me dá gancho para uma pergunta que eu quero fazer para o Hugo. Hugo, existe, claro, uma discussão, hoje está bastante evidente essa conversa sobre a questão dos territórios indígenas, né, da demarcação dos territórios. Mas tem uma questão que diz respeito também ao território que eu gostaria de conversar com você. Eu estou falando aqui do território de identidade. E isso tem muito a ver com o que a gente começou a falar aqui. A identidade no sentido de manter os costumes, manter a cultura, manter os valores, manter a língua como um espaço de manutenção da própria cultura, né? Como você vê essa questão da manutenção da identidade no que diz respeito aos costumes e a forma, aos modos de viver dos povos indígenas? E aí eu falo especialmente no caso dos povos Funiô, porque vocês têm uma preocupação muito grande em manter a tradição da língua, o Iatê. Eu queria que você falasse sobre isso. Referente a essa pergunta, né, a gente tem, assim, com exceção dos índios do Maranhão, né,
os potiguares, se não me engano, sim, é relacionado com a questão territorial, que faz parte da Amazônia Legal. O povo funiô se encontra-se com o Iatê. Mas muitos povos do Nordeste, como foi extinto várias línguas, né, dentro do território nordestino, o Iatê, e eu falo sempre também, dentro dessa visão minha, como pesquisador, como cineasta, que para mim não é um prazer só o funiô ou só 2 ou 3 povos existir com a língua hoje. Mas muitos povos tomaram vários tipos de estratégia. Dentro dessa visão, a gente vê essa contemporaneidade hoje do povo funiô. Né? A gente leva em Águas Belas, Pernambuco, né? A capital de Pernambuco fica a 310 quilômetros. Então, Águas Belas para a aldeia funiô é mais ou menos 500 metros de distância. Já era para o nosso povo estar extinto há muito tempo. Poderia a gente existir relacionado com essa questão cultural, mas algo poderia ter perdido no tempo. E justamente a questão linguística. Então, nossos ancestrais eles tiveram uma metodologia estratégica para confrontar com essa questão colonial. Eles saíam justamente na calada da noite, né, para praticar a sua realidade indígena, histórias contadas na língua, as narrativas dos anciões, a questão da ancestralidade relacionada com os rituais secretos, porque a gente mantém durante esse convívio nosso esses rituais secretos, porque isso garantiu a nossa sobrevivência justamente relacionada com a questão linguística. É assim? Então, aí a gente traz esse modelo também espelhado nos nossos ancestrais, para que a gente possa também garantir, de uma certa forma, que outras gerações também possam acessar, digamos, uma prática relacionada com a aprendizagem de termo linguístico ou alguma prática cultural. Mas também a nossa estratégia também é trazer, como muitos povos também estão lecionando, né, relacionado com a língua materna em suas escolas, até porque é um direito que está constituído na Constituição Federal. Então, a gente traz isso também dentro desse convívio da educação escolar indígena, trazendo o nosso próprio modelo educativo, funiô, para a gente poder sistematizar esses 2 conceitos de educação escolar indígena e educação escolar do povo funiô. Então, a gente vem mantendo dentro desse convívio para que, como eu já falei, né, a gente possa garantir essa permanência justamente da língua. E até então também a gente traz, né, como coletivo Funiô de Cinema, que eu faço parte, a gente idealizou, a gente trouxe desde 2013 muitas das nossas obras assim, cinematográficas trazem a língua para que a gente dê oportunidade, até como recurso didático também nas escolas, a gente possa dar essa oportunidade aos aprendizes que ainda não chegaram a ter aquele contato com a língua. É claro que existe dentro desse espaço de luta, né, desse espaço de luta, o português ele vem entrando em vários territórios, entrou no nosso há muito tempo, há mais de 300 anos, o português. Então a gente vem mantendo. Existe um fracasso, claro, né, relacionado com a língua, mas a gente vem mantendo dentro desse processo, trazendo no cinema, trazendo dentro da própria prática pedagógica, para garantir que a língua ela se mantenha viva dentro do nosso meio indígena. Bom, o tempo da nossa entrevista chegou ao fim. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês dois no programa Cidadania e desejar sucesso na divulgação do livro Oboré Mato. Muito obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. Obrigada, Hugo. Obrigado, Hugo. Obrigado a ele. Obrigado. Valeu. E eu agradeço também a você que nos assistiu. Esse programa fica disponível no site da TV Senado e também no canal da TV Senado no YouTube.
Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative o sininho e faça como mais de 1 milhão de brasileiras e brasileiros que acompanham as notícias do Poder Legislativo diretamente da fonte. Obrigado e até o próximo programa.